O milagre que mudou a vida de Ricardo, quando a fé venceu o desespero. Ricardo sempre foi um homem trabalhador. Aos 42 anos, ele sustentava a família como motorista de aplicativo em São Paulo, mas a vida não tinha sido fácil. Após a morte precoce da esposa, vítima de um câncer agressivo, ele ficou sozinho com os 2 filhos, Lucas, de 12 anos, e Ana, de 8. As contas se acumulavam, as dívidas apertavam, e a tristeza parecia um peso que ele carregava nas costas todos os dias. Mas nada o havia preparado para o golpe final, o diagnóstico de uma doença renal crônica que, sem tratamento, o levaria à diálise em poucos meses. Os médicos foram claros: Senhor Ricardo, seus rins estão falhando. Você precisa de um transplante ou de sessões de hemodiálise 3 vezes por semana. E isso custa caro. Ele olhou para os filhos, que o esperavam do lado de fora do consultório, e sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como ia pagar por isso? Como ia cuidar dele se não pudesse mais trabalhar? A desesperança começou a roer sua alma. Foi então que, em uma tarde chuvosa, enquanto esperava um passageiro em frente a um prédio no Brás, ele viu um cartaz com os dizeres: Deus tem a solução para o seu problema. Venha à Igreja Universal do Reino de Deus, culto da libertação, todas as terças e sextas, 20 horas. Algo dentro dele mexeu. Ele não era de frequentar igrejas, mas naquele momento, não tinha mais para onde correr. Talvez Deus possa me ouvir, pensou, com a voz embargada. O primeiro passo, a porta da fé. Naquela mesma noite, Ricardo entrou na igreja com o coração acelerado. O lugar estava cheio, o louvor era vibrante, e ele se sentiu pequeno diante daquele movimento de fé. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre milagres financeiros e cura divina, Ricardo sentiu lágrimas escorrerem. Senhor, se o Senhor existe, me ajude, sussurrou. Ao final do culto, o pastor fez um chamado: quem aqui está precisando de um milagre? Venha ao altar. Ricardo hesitou, mas uma força o impeliu para a frente. Quando chegou lá, o obreiro o recebeu com um sorriso e perguntou: irmão, qual é a sua necessidade? Ele engoliu o choro e contou tudo: a doença, as dívidas, o medo de deixar os filhos sozinhos. A mulher orou por ele, impôs as mãos e disse: Deus vai te livrar. Você precisa crer e participar da corrente de oração. Na saída, um irmão lhe entregou um frasco de óleo ungido e um folheto sobre a campanha dos 7 dias de jejum e oração. Irmão, se você fizer essa campanha com fé, Deus vai operar, disse o homem. Ricardo guardou o óleo no bolso, ainda incrédulo, mas com uma centelha de esperança. A batalha da fé, entre a dúvida e o milagre. Nos dias seguintes, Ricardo começou a frequentar a igreja com mais assiduidade. Participou da Fogueira Santa de Israel, onde ouviu testemunhos de pessoas curadas de doenças terminais. Uma mulher contou como havia sido libertada de um tumor após jejuar e oferecer uma oferta de fé. Outro homem testemunhou que, após participar da vigília de madrugada, conseguiu um emprego quando já estava desempregado há 2 anos. Mas a fé de Ricardo era frágil. Uma noite, depois de um culto, ele desabafou com o pastor: Pastor, eu quero crer, mas é difícil. Os médicos dizem que não tem jeito. O pastor olhou nos seus olhos e disse: Ricardo, a medicina tem limites, mas Deus não tem. Você precisa quebrar essa maldição com oração forte. Participe da vigília desta sexta-feira. Traga uma oferta de gratidão, mesmo que seja pouco. Deus honra a fé. Ricardo obedeceu. Na vigília, enquanto centenas de pessoas oravam em voz alta, ele sentiu algo diferente. O pastor começou a profetizar: tem alguém aqui com um problema nos rins? Deus está te curando agora. Ricardo tremeu. As mãos do pastor foram até ele, e uma oração poderosa foi feita: em nome de Jesus, eu determino a cura desse irmão. Que os rins sejam restaurados, que as dívidas sejam pagas, que a bênção de Deus inunde sua vida. No final, Ricardo entregou uma oferta, todo o dinheiro que tinha no bolso, R$ 87, como sinal de fé. Senhor, eu dou o pouco que tenho, porque creio que o Senhor vai me dar muito mais, disse, com os olhos cheios d'água. O milagre que ninguém esperava. 3 dias depois, Ricardo acordou com uma sensação estranha. O cansaço que o acompanhava há meses tinha sumido. Ele correu para o banheiro e, pela primeira vez em semanas, urinou sem dor.
Assustado, marcou uma consulta de urgência. O médico, surpreso, repetiu os exames. Os resultados vieram: função renal normalizada. Não há mais sinais de doença crônica. Isso não faz sentido, é como se seus rins tivessem se regenerado, disse o médico, incrédulo. Ricardo sorriu, sabendo que aquilo não era obra da medicina, mas de Deus. Mas o milagre não parou por aí. Na mesma semana, um cliente que ele havia levado meses antes o procurou. Ricardo, lembra de mim? Pois é, eu sou o dono de uma transportadora e preciso de um motorista fixo. O salário é bom, e tem plano de saúde. Você topa? Era a resposta para suas orações. A transformação, de vítima a vencedor. Hoje, um ano depois, Ricardo está no altar da Igreja Universal, dando seu testemunho. Eu vim aqui quebrado, sem fé, sem esperança. Mas Deus me mostrou que Ele é fiel. Hoje, estou curado, meus filhos têm o que comer, e eu sou dizimista fiel porque sei que quem honra Deus, Deus honra. Ele olha para a plateia e diz, com a voz firme: se você está passando por uma luta, não desista. Participe das campanhas, ore na corrente de oração, entregue sua oferta com fé. Deus não falha. Ele fez por mim, e vai fazer por você também. Ao seu lado, Lucas e Ana sorriem, orgulhosos do pai que, de vítima das circunstâncias, tornou-se um guerreiro da fé. Lição de vida. A fé não é esperar que Deus faça algo por você, é crer que Ele já fez. Quando entregamos nossos problemas a Ele, com oração, jejum e obediência, os milagres acontecem. A Igreja Universal me ensinou que Deus não muda a sua situação para você crer, Ele quer que você creia para mudar a sua situação. Ricardo Silva. A plateia explode em aplausos, e muitos irmãos se levantam para abraçar Ricardo. Entre eles, está a irmã Maria, uma senhora de cabelos brancos que há meses lutava contra uma doença grave. Com lágrimas nos olhos, ela segura a mão de Ricardo e diz: Irmão, eu também preciso de um milagre. Os médicos disseram que não há mais esperança, mas eu não aceito isso. Vou lutar na fé, como o Senhor fez. Ricardo olha para ela com compaixão e responde: Irmã, se Deus mudou a minha história, Ele vai mudar a sua também. Não olhe para o diagnóstico, olhe para Jesus. Ele é o médico dos médicos. Naquele mesmo dia, a irmã Maria se inscreve na campanha dos 7 dias de jejum e orações. Ela passa a frequentar as reuniões de terça-feira, participa da corrente de oração e entrega a sua oferta com fé. No 7º dia, durante o culto, ela sente algo diferente no corpo. Uma paz inexplicável a envolve, e uma voz interior lhe diz: você está curada. No dia seguinte, ao refazer os exames, os médicos ficam estarrecidos, não há mais nenhum vestígio da doença. A irmã Maria volta à igreja chorando de alegria, segurando os laudos médicos. Ela sobe ao púlpito e testemunha: Glória a Deus! O que os homens disseram que era impossível, Jesus fez. Eu estava à beira da morte, mas a fé me salvou. Enquanto isso, Ricardo continua sua jornada de vitória. Com o negócio prosperando, ele decide ajudar outros irmãos que passam por dificuldades. Junto com a esposa, ele funda um pequeno grupo de apoio dentro da igreja, onde compartilham alimentos, orações e palavras de encorajamento para quem está desempregado ou em crise financeira. Um dia, um jovem chamado Tiago chega à igreja arrasado. Ele havia perdido o emprego e estava prestes a perder também a casa. Desesperado, ele conta sua história ao pastor, que o encaminha para o grupo de Ricardo. Irmão, eu não sei mais o que fazer, diz Tiago, com a voz embargada. Minha família está passando fome. Ricardo olha nos olhos e responde: Deus não nos abandona. Vamos orar juntos, e você vai participar da próxima campanha. A sua mudança começa hoje. Tiago aceita o desafio. Ele passa a frequentar as reuniões, entrega sua oferta mesmo sendo pouco, e ora com fé. Alguns dias depois, ele recebe uma ligação inesperada. Uma empresa onde havia se candidatado meses atrás o chama para uma entrevista. No mesmo dia, é contratado com um salário melhor do que o anterior. Ao receber a notícia, Tiago corre para a igreja e abraça Ricardo emocionado. Irmão, Deus ouviu nossas orações. Eu tenho um emprego de novo. Ricardo sorri e diz: Isso é Deus, meu irmão. Ele nunca falha.
Só precisamos confiar e obedecer. As histórias de milagres se multiplicam na igreja. Cada testemunho fortalece a fé de mais pessoas, que passam a entender que, não importa o tamanho do problema, Deus tem o poder de transformar qualquer situação. E assim, a igreja continua sendo um lugar de milagres, onde vidas são restauradas, sonhos são ressuscitados e a fé se torna a maior arma contra as batalhas da vida. Porque, quando Deus está no controle, não há impossíveis. Só vitória. Só milagres. Só Jesus. Naquela mesma semana, enquanto os irmãos celebravam mais uma vitória, uma irmã chamada Ana chegava à igreja com o coração pesado. Ela era mãe solteira de 2 filhos pequenos e, há meses, lutava para pagar o aluguel. As contas se acumulavam, e a ameaça de despejo era uma sombra que não a deixava dormir. Com lágrimas nos olhos, ela procurou a irmã Maria, uma das obreiras mais dedicadas do templo, e desabafou. Irmã, não aguento mais. Já orei, já jejuo, mas parece que Deus não me ouve. Hoje recebi o aviso final: se não pagar o aluguel até sexta-feira, vamos ficar na rua. Maria abraçou com firmeza e, com voz cheia de fé, respondeu: Minha irmã, Deus não esquece dos seus filhos. Ele já está preparando a sua resposta. Vamos orar agora mesmo e crer que, antes do prazo acabar, a providência vai chegar. As duas se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja, e clamaram a Deus com lágrimas. Ana saiu dali com um pouco mais de esperança, mas a dúvida ainda apertava seu peito. Na quinta-feira à noite, enquanto ela arrumava as crianças para dormir, bateu à porta. Era um homem que ela nunca tinha visto, com um envelope na mão. Boa noite. A senhora é Ana Silva? Perguntou ele. Sou eu, respondeu, confusa. Recebi uma doação anônima para entregar à senhora. Disse que era para a mãe que precisa de um milagre. Aqui está. Dentro do envelope, havia o valor exato do aluguel atrasado, mais um pouco para as despesas do mês. Ana caiu de joelhos no chão da sala, chorando sem parar. Os filhos, assustados, correram para abraçá-la. Mamãe, por que você está chorando? Perguntou o mais velho. São lágrimas de alegria, meu filho. Deus nos salvou. No domingo seguinte, Ana subiu ao púlpito com o envelope na mão e contou seu testemunho para toda a igreja. A congregação explodiu em glórias a Deus, e muitos que estavam desanimados se levantaram com nova fé. Eu quase desisti, disse Ana, emocionada. Mas Deus mostrou que Ele está no tempo certo. Se eu tivesse saído da igreja, se tivesse deixado de crer, teria perdido essa bênção. Enquanto ela falava, no fundo do templo, um jovem chamado Lucas ouvia tudo com atenção. Ele era viciado em drogas há anos e tinha chegado ali arrastado pela mãe, sem nenhuma esperança. Mas ao ver aquele milagre, algo dentro dele se mexeu. Depois do culto, ele procurou o pastor e, com voz trêmula, pediu ajuda. Pastor, eu quero mudar. Não aguento mais essa vida. Se Deus fez isso por aquela irmã, Ele pode me libertar também? O pastor o abraçou e disse: Pode, meu filho. E ele vai. Hoje é o seu dia. Lucas começou a frequentar os cultos de libertação, e semana após semana, a igreja orava por ele. Até que, em uma noite de vigília, enquanto todos clamavam, ele sentiu algo sair de dentro dele, como se uma corrente tivesse se partido. Naquela hora, ele jogou fora todo o entorpecente que ainda tinha e, pela primeira vez em anos, sentiu paz. No batismo que veio depois, Lucas emergiu das águas como um novo homem. Sua mãe, que tanto tinha chorado por ele, agora sorria enquanto via louvar a Deus com as mãos levantadas. E assim, a igreja seguia sendo um farol de milagres. Cada vida transformada se tornava uma prova de que, onde há fé, Deus age. O desemprego vira emprego. A dívida vira providência. A escravidão vira liberdade. Porque, quando o povo de Deus se une em oração, os céus se abrem, e o impossível se torna real. E a história continua, porque Deus nunca para de fazer milagres. Na mesma igreja, do outro lado do salão, uma mulher chamada Mariana apertava contra o peito uma foto amarelada do filho, Pedro. Ele tinha apenas 16 anos quando desapareceu, levado por más companhias e o vício em drogas. Por 5 anos, ela havia procurado em cada esquina, cada abrigos, cada delegacia, até que as forças se esgotaram.
Mas na CCB, ela aprendeu que, quando o homem não pode mais, Deus começa. Todas as quartas-feiras, Mariana chegava cedo para limpar os bancos da igreja, como se cada paninho passado fosse uma oração silenciosa. Até que, numa tarde, enquanto arrumava os inários, sentiu um toque no ombro. Era um jovem magro, de olhos fundos e barba por fazer, mas com um brilho que ela reconheceu instantaneamente. Mãe, ele sussurrou. Pedro estava ali, vivo, mas quebrado. As drogas haviam roubado seu sorriso, sua saúde, sua dignidade. Mas não sua memória do amor dela. Naquela noite, o pastor orou por ele no altar. Pedro chorou como nunca, confessando que havia voltado não por acaso, mas porque, em sonho, viu uma mão estendida para ele, a mesma mão que, anos antes, sua mãe havia erguido em desespero nos cultos. Ao ser batizado, as águas levaram não só suas culpas, mas também as marcas das agulhas em seus braços. Em poucas semanas, ele recuperou o peso, arrumou um trabalho na padaria de um irmão da igreja e, às noites, ajudava a distribuir sopa para outros que ainda vagavam pelas ruas, como ele um dia vagou. Enquanto isso, no fundo do templo, um casal idoso se ajoelhava há meses pelo mesmo pedido, um neto. Os médicos haviam dito que era impossível, que a filha deles, após anos de tratamentos, nunca poderia engravidar. Mas na CCB, eles aprenderam que a palavra impossível não existe no vocabulário de Deus. Certa manhã, a filha ligou chorando, o teste era positivo. 9 meses depois, o pequeno Davi nasceu no mesmo dia em que a igreja completava um ano de oração por ele. No batizado do bebê, o avô, com voz embargada, segurredou a criança e disse: "Esse menino é a prova de que Deus ouve até o suspiro do nosso coração." E assim, os milagres se multiplicavam. O aposentado que recebeu a cura da depressão após um abraço do pastor. A jovem que, após ser libertada de um relacionamento abusivo, encontrou na igreja não só refúgio, mas também um novo propósito ao ensinar crianças na escola bíblica. O empresário que, à beira da falência, viu seu negócio prosperar depois de entregar os livros contábeis no altar, confiando que Deus ordenaria suas finanças. Porque na CCB, o milagre não é exceção, é a regra. Não é coisa de um dia, mas de uma vida transformada. Não vem por mérito humano, mas pela graça de um Deus que se alegra em fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E assim, a cada testemunho, a fé do povo cresce. A cada vida restaurada, o nome do Senhor é glorificado. E a história, sim, continua, porque onde há um coração quebrantado, Deus está preparando um milagre. E onde há uma igreja que ora, o céu responde. Sempre. Era uma tarde de sábado quando a irmã Maria Aparecida chegou à igreja com o coração apertado. Havia meses que ela orava por seu filho, o Vitor, um jovem de 19 anos que havia se envolvido com más companhias. As noites em claro, as lágrimas escondidas no travesseiro, as promessas feitas a Deus em meio ao desespero, tudo parecia não surtir efeito. Até que, naquele dia, ela não aguentou mais e, entre soluços, procurou o pastor. "Meu filho está se perdendo, pastor. Eu já não sei mais o que fazer", confessou, segurando um lenço umedecido pelas lágrimas. O pastor a olhou com olhos cheios de compaixão e, colocando a mão em seu ombro, disse: "Irmã, Deus não desiste dos seus. Hoje mesmo, durante a reunião, vamos orar por ele. E eu creio que o Senhor vai tocar no coração do Vitor." Naquela noite, enquanto a igreja clamava em oração, algo extraordinário aconteceu. A mais de 50 quilômetros dali, Vitor estava em uma festa quando, de repente, sentiu um vazio no peito. Uma voz interior, clara e firme, lhe disse: "Volte para casa. Sua mãe está orando por você." Ele tentou ignorar, mas a sensação só aumentava, como se algo puxasse de volta. Sem entender direito, deixou tudo para trás e pegou um ônibus até a cidade. Quando chegou em casa, já passava da meia-noite. A luz da sala estava acesa, e lá estava sua mãe, de joelhos, com a Bíblia aberta nas mãos. Ao vê-lo, ela se levantou tremendo, sem acreditar. "Filho, como você veio parar aqui?" perguntou, entre lágrimas. Vitor abanou a cabeça, confuso. "Não sei explicar, mãe. Só sei que não conseguia ficar lá. Era como se algo me chamasse para voltar." Foi então que ela o abraçou forte e sussurrou: "Foi Deus, meu filho. Deus te trouxe de volta."
No domingo seguinte, Vitor estava na igreja. Não por obrigação, mas porque algo dentro dele havia mudado. Durante o culto, quando o pastor falou sobre o perdão e a misericórdia de Deus, ele não conseguiu segurar as lágrimas. Ao final, foi até à frente, diante de todos, entregou sua vida a Cristo. Hoje, Vitor é um dos jovens mais ativos da mocidade. Ele conta seu testemunho com entusiasmo, dizendo que aquele dia não foi o fim de sua vida, mas o começo de uma nova história. Sua mãe, que antes chorava de dor, agora chora de alegria ao ver o filho servindo a Deus com paixão. E assim, mais uma vez, a CCB provou que não há caso perdido para Deus. Que nenhuma mãe que ora de joelhos sai com as mãos vazias. Que nenhum filho está tão longe a ponto de o amor do pai não alcançar. Porque onde há fé, há milagre. E onde há uma igreja que não desiste de interceder, o impossível se torna real. A história não para por aqui. Todos os dias, em algum lugar, um coração é tocado, uma família é restaurada, uma vida é transformada. E a cada testemunho, a certeza se fortalece: na Congrega Cristã no Brasil, Deus ainda opera. Ainda salva. Ainda muda destinos. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e seu poder não tem limites. O milagre se completou quando, anos depois, aquele jovem que já fora arrastado pelas trevas subiu ao púlpito não como um resgatado, mas como um instrumento. Suas mãos, outrora marcadas por cicatrizes de escolhas erradas, agora seguravam a Bíblia com firmeza, e sua voz, antes rouca de gritos de revolta, ecoava palavras de esperança. Não era mais um filho pródigo, era um pescador de almas, levando outros perdidos de volta ao Pai. Sua mãe, enxugando lágrimas de gratidão, lembrava-se das noites em que, sozinha no quarto, clamava: Senhor, se tu não o salvares, quem o fará? Deus ouvirá. Não da forma que ela imaginara, não com um raio de luz instantâneo, mas com uma paciência que desbastou, um amor que persuadiu, e uma igreja que não soltou suas mãos da obra. O milagre não foi apenas a transformação do filho, mas a renovação da sua própria fé. Ela aprendeu que orar não é dobrar a vontade de Deus à nossa, mas confiar que sua vontade é perfeita, mesmo quando o caminho parece longo. A lição ficou gravada no coração de todos: Deus não muda as pessoas contra a sua vontade, mas nenhuma vida resistente o impede de agir quando há corações intercedendo. Aquele jovem não foi salvo apesar de seus erros, mas por meio deles, porque Deus usa até nossas quedas para nos ensinar a voar. Sua história provou que a redenção não apaga o passado, ela o redime, transformando feridas em testemunhos e fracassos em degraus para a glória de Deus. E assim, a CCB continuou sua marcha silenciosa mas poderosa, não com alarde, mas com joelhos no chão e mãos estendidas aos perdidos. Porque o maior milagre não é apenas ver vidas mudadas, é saber que, enquanto houver uma mãe que ora, um irmão que não desiste, ou uma igreja que acredita, Deus ainda está escrevendo histórias de vitória. E a última página dessas histórias sempre repete o mesmo versículo: ao que é fiel, ele permanece fiel. 2 Timóteo 2:13. Porque milagre não é exceção, é a regra para quem crê.